gente linda! Está começando agora o programa Arte na Rede com Caterine Beltrão. Bem, a obra de hoje de Edith Blanc é uma pintura pastel, né, de um detalhe de uma árvore de Natal da minha infância. Ou seja, né, ela data mais ou menos dos anos 50. E o interessante, tá, é que ela ainda, né, naquela época, ela apresentava uns enfeites que eu trouxe agora, 60 anos depois. Uma camponesa e um Papai Noel. Bem, nós estamos vivendo o tempo natalino e nada como um conto de Natal, não é mesmo? Hoje nós estamos apresentando dois convidados. Primeiro, né, uma contadora de histórias e segundo, um matemático. O que tem a ver um conto de Natal com matemática? Vocês vão saber daqui a pouco. Bem, nossa primeira convidada, ela é formada em pedagogia, em arte e educação e em gestão cultural. Ela também é escritora. E, como contadora de histórias, ela está à frente de um projeto belíssimo, Histórias Viajantes. Seja bem-vinda, Marisa Maia. Muito obrigada, Caterine. Obrigada a todos que estão assistindo. Daqui a pouco a gente conversa mais. E o nosso segundo convidado, né, é um professor de matemática. Né? Só que ele, além de ter a graduação, ele também tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em matemática e computação. Ele é professor do IME, no Instituto Militar de Engenharia, e faz um trabalho magnífico com seus alunos, que vocês vão saber qual é. Seja bem-vindo, professor Nelson Borges. Obrigado pelo convite. Né? Aí a gente vai falar daqui a pouco. Com certeza. Sobre a matemática. E o porquê dos dois estarem aqui. Né? Bom, primeiro, Marisa, me explica um pouquinho como é que você, né, fez muita coisa, mas em que momento e o que fez você trilhar esse caminho de contadora de histórias? Eu costumo dizer que eu tenho assim, um epíteto que eu herdei do meu pai de ser 7 ofícios e 14 necessidades. Ou seja, a gente faz várias coisas, a gente faz muitas coisas, mas a gente tem sempre mais coisas para aprender, a gente quer aprender novas coisas. Então, ao longo da minha carreira, ao longo de mais de 30 anos de magistério, eu fui praticando a contação de histórias dentro de sala de aula. E a coisa foi crescendo, a gente vai aprendendo com um, aprendendo com o outro, de um você apropria o gesto, de outro você apropria um jeito de falar. E quando você vê, você está na rua fazendo apresentação, você está no YouTube, contando histórias no YouTube. Então, a coisa foi um caminhar mesmo, né? Uma jornada que se construiu. O que eu descobri há pouco tempo, que eu achava que tinha sido o magistério que tinha construído, né, a minha jornada de contador de histórias. Eu reencontrei uma prima, que ela disse que quando eu ia à casa da minha avó, ela falou assim: Marisa, você sempre gostou disso, né? Porque você botava todo mundo sentadinho, você pegava um livro, mesmo que fosse de mentirinha, e falava assim: agora vocês vão ficar quietinhos que eu vou contar uma história. E eu não me lembrava disso. Essa prima é que acabou comentando. Nessa e eu falei assim: nossa, então quer dizer que desde criança eu gostava de fazer isso e nem me lembrava. Você sabe que é uma coisa impressionante, a importância que tem o que a gente vivencia quando é criança, né? Aquilo a gente até passa durante a vida e tal, mas quando a gente vai refazer a trajetória, a gente vê, meu Deus, como foi importante, né? E até depois, né, mais velho, aquilo pode ficar assim muito forte, né? É verdade, do que quando é jovem, né? A gente passa e não percebe, mas depois... É verdade, é verdade. Me fala um pouquinho sobre essas histórias viajantes, né? Porque realmente eu acho isso fundamental, assim, maravilhoso.
Obrigada. As Histórias Viajantes agora completaram 11 anos agora em setembro. Começou como um projeto que ia para as ruas, né? E eu fazia apresentações e eu ia aos pátios das escolas rurais, vários colégios em Bom Jardim, várias escolinhas em Bom Jardim. E nessas visitas eu levava kits de livro para fazer uma biblioteca itinerante. Mas, para poder levar os kits, o que acontecia? Eu fazia uma contação de histórias para o público todo tivesse que ir ali. Então, era muito divertido, muito bacana. Então, nasceu assim. Por que ganhou o nome de Histórias Viajantes? Eu que batizei na época. Porque tinha essa história de ir visitando as comunidades, as várias localidades. Depois, o projeto deixou de ser da secretaria e eu abracei como um projeto pessoal. E eu digo hoje em dia que as histórias viajantes por questões maiores até, porque toda história ela pode ser de vários lugares do mundo. Ela pode ser de um lugar distante, de outro continente, ou ela pode ser daqui mesmo da nossa cidade. E podem atingir também. Isso. Né? Então ela viaja geograficamente ou ela viaja no tempo. E na cabeça das pessoas Isso. também. E ela viaja no tempo, quer dizer, ela pode ser muito antiga e vem atravessando o tempo. Então, elas são viajantes em vários sentidos, né? Beleza. Temos, né, 2 convidados, a gente tem que se repartir aqui o tempo que já não é muito grande. Professor Nelson Borges, eu vou fazer praticamente a mesma pergunta, que é como que a matemática entrou, né? Qual foi o primeiro momento que você eu vou seguir esse caminho? Olha, o primeiro momento, eu creio o seguinte, que ainda no ensino primário, porque naquele tempo, né, tinha primário, né, ginásio e colegial, eu tinha muita facilidade para matemática, mas aí como menino do interior, aí se era um garoto estudioso e tinha facilidade assim para estudos, então tem que fazer uma carreira de nome, ou fazer uma engenharia, ou fazer uma medicina. Então a primeira tentativa que eu fiz, na verdade, foi prestar vestibular de medicina. Nossa Senhora! Foi uma diferença, assim, brutal, porque falei, mas felizmente eu não fui aprovado, né, no vestibular. E aí, mas na cidade do interior, sou de Minas, né, e aí as possibilidades que tinha para fazer matemática eram, assim, muito raras. Então, eu tive que ir para Belo Horizonte, e aí fui para Belo Horizonte, prestei vestibular de matemática e comecei na carreira de matemático, na verdade. E aí fiz o meu primeiro ano na Universidade Federal de Minas Gerais, fui transferido para Brasília e de Brasília para cá eu venho trilhando nesse universo da matemática. Aí terminei a Universidade de Brasília, vim para o Rio de Janeiro, e aí, graças a Deus, entrei num centro de matemática de renome internacional, que é o INPA, né? Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que naquele tempo, nos anos 71, era na Luiz de Camões, no centro do Rio, né? Que atualmente é o Museu Hélio Oiticica. Atrás ali do Carlos Gomes. Mesmo isso que você está falando tem a ver com arte. Tem a ver com arte. Agora é o Museu Hélio Oiticica. E o INPA foi para a Dona Casturina, atrás do Horto. Então, atualmente, né, é um centro grande e estão falando em ampliar esse centro. Então, é belíssimo. Eu tive a ocasião, né, de conhecer, de ir, enfim, frequentar um pouco, embora eu não seja matemática e seja engenheira, mas realmente é um belíssimo local e com mentes privilegiadas, né? Eles dispunham, né, eu acho que ainda dispõem, né, de um espaço para exposições, né, temporárias e tudo mais. E de lá para cá, só me restou a possibilidade de continuar estudando matemática. E eu fui fazer, entrou a computação na jogada, foi a evolução, né, das coisas, né? Entrou a informática naquele tempo. Aí eu fui para... Né? Mudou muito. Com a entrada da computação, as coisas, o universo, né, foi ampliado. E aí eu sei que com isso
foi todo um progresso muito grande em termos das ciências, não só da matemática, como da computação e outras coisas. Perfeito. Eu sei, né, que... Perfeito, professor. A gente, então, vai continuar essa conversa, com certeza, nos outros 2 blocos. E é isso que nós, então, pedimos. Só um pouquinho mais de paciência e daqui a pouquinho a gente, então, volta aqui. Até já.